Olá! Na aula de hoje apresentaremos o panorama da língua, ou melhor dizendo, das línguas, especialmente a sua natureza, as suas funções e as suas propriedades a partir do tema central Conhecendo uma Língua. Esta, por sua vez, foi estudada em diversas perspectivas até ser vista como objeto em si mesma por meio da linguística. Nesta aula, esta ciência servirá de base para conceituar tanto a linguagem como a língua, a fim de compreender e estabelecer a diferença entre esses dois fenômenos linguísticos. Linguagem versus língua. Antes de introduzirmos as questões relacionadas à linguagem e à língua, precisamos esclarecer que cada corrente linguística faz interface com outras ciências, como, por exemplo, a biologia, que vai definir a língua como parte de dotação genética da espécie humana, ou como a sociologia, por exemplo, que vai dar ênfase aos aspectos socioculturais da língua. Também temos, nesse sentido, a psicologia, que vai definir a língua como parte da cognição humana, entre outras ciências. Assim, não existe uma definição fechada de língua e linguagem. Tudo vai depender da teoria que está propondo. Para que se possa discutir língua e linguagem, optou-se por duas correntes teóricas, a de Ferdinand de Saussure e a de Noam Chomsky, consideradas as mais relevantes. Se consultarmos os dicionários, vamos ter como resultado do que se entende por linguagem: linguagem, expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Mas para Saussure, a linguagem é uma faculdade humana, uma capacidade que os homens têm para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações simbólicas, semelhantes a esta língua. Já para Chomsky, a linguagem ou a faculdade da linguagem, termo por ele mesmo empregada, é um módulo da mente especificamente associado à língua e não a outras linguagens, como, por exemplo, a pintura, a música, a dança, entre outras linguagens. Assim, para este teórico, a faculdade da linguagem deve ser o objeto central do estudo de uma teoria linguística, posicionamento oposto ao de Saussure, para quem o objeto da linguística é a língua. Mas qual seria, enfim, a diferença entre língua e linguagem? Se consultarmos novamente os dicionários, vamos encontrar a definição de língua. Língua, sistema de comunicação comum a uma comunidade linguística. Mas, para o pai da linguística, Saussure, a língua é um objeto social, consequentemente convencional, ou seja, um acordo coletivo entre os falantes da língua. Este acordo se revela e toma a forma de um sistema.